Hoje nós vamos falar do Núcleo Bernardelli, Movimento Livre de Artes Plásticas. Fundada em 12 de junho de 1931, no Rio de Janeiro, por ex-alunos descontentes com o ensino artístico da Escola Nacional de Belas Artes e batizado com o sobrenome de dois grandes artistas, cuja contribuição para as artes brasileiras já vinham de décadas anteriores, os irmãos Rodolfo e Henrique Bernardelli, que receberam tal homenagem por sua relação de trabalho e dissidência com as práticas extremamente acadêmicas da antiga Academia Imperial de Belas Artes. Ambos, aliás, já tinham feito uma experiência similar de liderarem um movimento independente de pintores ainda lá no século XIX, refletindo até em seu ateliê em Roma. Entre os integrantes mais conhecidos do Núcleo Bernardelli estavam Malagoli, Bustamante Sá, Lechovsky, Eugênio Sigaud, Rescala, Joaquim Terreiro, José Pansetti, Manuel Santiago, Milton da Costa, Quirino Campo Fiorito, Tamaki, Takaoka e o seu presidente, Edson Mota. Éramos jovens, pobres, românticos e inconformistas. Queríamos liberdade de pesquisa e uma reformulação do ensino artístico da Escola Nacional de Belas Artes, que então constituía um reduto de professores relutantes às conquistas trazidas pelos modernos. Assim falou Edson Mota. Eles eram oriundos quase todos da classe média baixa, trabalhavam todos os dias e o dia todo para poder, à noite, exercitar o desenho. Nos fins de semana, a pintura em loco, plein air, percorrendo os subúrbios do Rio de Janeiro e de Niterói. O grupo foi decisivo na transformação dos cursos de arte. Aulas livres pela cidade, trabalho inovador, modelos vivos, cursos noturnos que permitia a frequência da classe, essa classe operária. A intenção do núcleo era profissionalizar amadores, fornecendo técnicas e visibilidade. Promoveram 5 salões de 32 a 1941, dando ao Rio de Janeiro seu primeiro coletivo moderno de artistas, cuja meta, mais do que prêmios viagem, era viabilizar a pintura como profissão. Enquanto o modernismo de 1922 teve um caráter anárquico, destrutivo, elitista, intelectual, refletindo uma certa aristocracia de espírito, o Núcleo Bernardelli revelava um outro comportamento aberto, construtivo, coletivo, artesanal. Assim falou Frederico Moraes com muita nitidez, quando ousou escrever uma comparação entre a semana de 1922 e o Núcleo Bernardelli. Os nucleanos eram profissionais em potencial, por isso representavam a concorrência. Daí a violência na reação acadêmica. A atmosfera da semana de 22 era intelectual e estava fechada dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Mário Pedrosa se manifesta no mesmo livro, Modernistas de 22 versus Artistas de 30. Os dois objetivos básicos do núcleo foram a democratização do ensino de arte na Escola Nacional de Belas Artes e a participação de novos artistas no Salão Nacional de Belas Artes. Se os modernistas de 22 escolheram o Teatro Municipal para manifestar sua insatisfação cultural, os artistas de 30 reuniam-se no porão da Escola Nacional de Belas Artes. Os primeiros buscavam ocupar um espaço nacional. O Núcleo Bernardelli queria só conquistar um espaço profissional. Os primeiros debatiam e publicavam manifestos. Os do núcleo expunham e lutavam em duas frentes, tentando minar o edifício acadêmico. O núcleo também abrigou uma célula filiada ao Partido Comunista, representada por Quirino Campo Fiorito e Eugênio Sigaud, que junto com Portinari e Oscar Niemeyer lideravam um grupo considerável de artistas que incorporaram temas sociais em suas obras, exposições como Campanha de Imprensa Popular, Anistia e Artistas Plásticos do Partido Comunista. Em 1935, porém, o núcleo sofreu um duro golpe ao ser invadido por um grupo fascista ligado à Ação Integralista Brasileira. O presidente da Escola Nacional de Belas Artes
Arquimedes Memória, insufla alunos da escola, ligados à tradição acadêmica, a invadirem e depredarem a sala do núcleo, cujas obras que lá estavam foram, em boa parte, destruídas. Com a invasão, apoiada por críticos de teor fascista em jornais, porque o período era o auge internacional dos movimentos totalitários na Europa. O núcleo acaba sendo despejado de seu endereço na Rua México e passou a vagar por diferentes endereços, sem recursos e com seu paulatino término em 1941. Pode-se dividir a existência do Núcleo Bernardelli em duas fases. A primeira, presidida por Edson Mota, durou até 1935, quando foi expulso do porão da Escola Nacional de Belas Artes. E uma segunda, marcada pela sobrevivência sem sede, ou como eles próprios classificaram, de uma existência por aí, nos cafés e ao relento, que perdurou até 1941, onde destaca-se a presidência de Quirino Campos Fiorito. E aí vem uma citação. Os cursos estavam totalmente livres de qualquer papelada, gratuitos para todos aqueles que desejassem se iniciar nas artes, seja em desenho, pintura, escultura ou ainda história da arte. Assim falou Quirino Campos Fiorito. Esse último período foi agitado em consequência do que desde o início suscitaram no plano político e sociocultural. Um silogismo que facilita um termômetro da situação, como se verifica no próximo comentário. Para os integralistas, o paralelismo simplista sempre existiu. A arte moderna igual à subversão e ao comunismo. Lembre-se que em Berlim, em 1933, a Bauhaus foi invadida pelos soldados comandados pelos nazistas e fechada sob a alegação de ser um espaço do bolchevismo soviético. Isso que eles chamavam de bolchevismo soviético, eles também chamavam de arte degenerada. Olha o período que o Núcleo Bernardelli aconteceu. E é uma das principais coletivas de arte do Brasil, em todos os tempos, dialogando ou inspirando outros movimentos similares pelo país, como o Grupo Santa Helena em São Paulo, que também pode ou deve ser considerado, como eles eram um grupo do Rio, um grupo regionalista de São Paulo. Sivolpe, Bonadei, Penac, Zanini pintaram a paisagem operária de São Paulo, os seus bairros proletários, com suas chacrinhas domingueiras, seu casario e pequenos morros circundantes, todos em subúrbio, em meio tons e a tonalidade gris da Terra da Garoa. Os moços do Núcleo Bernardelli saíam em grupo nos fins de semana para fixar em suas telas os arredores do Rio, morros, praças, parques e igrejas, do Caju, Santo Cristo, Grajaú, Andaraí, Santa Teresa, o Morro do Querosene, Glória, Urca, Alto da Boa Vista, Calabouço, o Arsenal da Marinha. Era uma espécie do Leme ao Pontal. Nada igual. Trabalhavam o dia todo para poder, na sede, fazer suas aulas noturno de modelo vivo e no artístico, além da novidade de pintarem nus femininos com modelos posando em meio à densa vegetação carioca. Mais claridade e luz que na pintura dos paulistanos. Tiveram muitas conquistas. A conquista concreta desse movimento coletivo, através de militância, manifestações, ações políticas, foi a criação da divisão moderna do Salão Nacional de Belas Artes. Disputa que atravessou décadas até finalmente eclodir no Salão Nacional de Arte Moderna de 1951, salão dedicado exclusivamente à arte moderna. O êxito profissional e os esforços individuais de alguns nucleanos, prêmios de viagens nacionais e internacionais e demais mudanças no campo da arte encerraram naturalmente a atividade do coletivo. O Núcleo Bernardelli, na verdade, ele não encerra, né? Ele dá origem ao Salão de Arte Moderna, ele é importantíssimo, porque naquela época a capital federal era o Rio de Janeiro, e aonde se decidia as atividades das artes no Brasil ainda. O movimento de 22 em São Paulo teve uma grande relevância, mas
o movimento de 30 no Rio de Janeiro foi o que levou essa relevância a criar o Salão de Arte Moderna. Do Salão de Arte Moderna que, ao mesmo tempo, acontecia em São Paulo a Bienal de 1951. E tudo se dá nesse começo, nessa luta, tanto de 1922, quanto na luta de 1930, que acontece nos porões, pelo proletário. Enquanto o de São Paulo era o movimento dos ricos e da elite paulistana, que pagavam, como numa reportagem, se você assistiu o vídeo que fiz da Semana de Arte Moderna, lendo o de Cavalcante contando como foi o movimento, os milionários que pagavam, os ricos paulistanos que pagavam até pelas vaias, os do Rio de Janeiro lutavam para poder comer nos porões. E esses dois, na sua totalidade, representaram o povo brasileiro, tanto o rico como o pobre, tanto o ideal quanto a manifestação apenas exótica, cultural. E é nesse ponto que os dois tiveram sua grande importância. Um em São Paulo, naquele momento que em 1922 acontecia no Rio de Janeiro, paralelo à Exposição Internacional Comemorativa dos 100 anos da Independência do Brasil, o maior evento que já teve no Brasil, e se contrapôs com a Semana de Arte Moderna. Quanto no Rio de Janeiro, o Núcleo Bernardelli, dos pobres que estavam no porão e que queriam mostrar a arte do povo, do proletariado, do operário. Era um momento mundial, era um momento a se pensar que começava o nazismo na Europa, que vinha eclodir a Segunda Guerra Mundial, um movimento de transformações fortíssimas para a humanidade e para a arte brasileira, pela Semana de Arte Moderna, mas muito também pelo Núcleo Bernardelli, desses grandes artistas que se fizeram na capital federal, que naquela época era o Rio de Janeiro. E, em especial, eu gostaria de agradecer a editora Pinacotec, que fez um livro, e que digo que você deve ler o livro do Núcleo Bernardelli, do Max Pernigeiro, da Pinacotec, que é um livro com muito conteúdo, muita qualidade, e ele que foi o pioneiro no resgate desses grandes movimentos culturais e no registro desses grandes movimentos culturais brasileiros. Está aqui o livro que a editora fez e que foi o Frederico de Moraes que escreveu. Obviamente, nossa consulta foi feita na Biblioteca Nacional, mas muito inspirada também nesse livro excepcional do crítico Frederico de Moraes, que o Max Pernigeiro, com a Pinacotec, foram os pioneiros no Brasil. Um abraço, tchau! Galeria Paiva Frade. O nosso compromisso é com a arte brasileira.